Caros fiéis, a liturgia da Igreja faz de José do Egito, do Antigo Testamento, uma figura de São José, pai adotivo de Jesus Cristo. A semelhança entre os dois, como ensina São Bernardo de Claraval, não se limita ao nome, porque ambos se assemelham tanto em suas virtudes quanto em suas graças particulares. Para perceber essa semelhança, nós devemos recorrer a um trecho do livro do Gênesis, que é recitado hoje na festa de São José, no breviário romano tradicional. Hoje, a liturgia lê nas matinas, no breviário, que o faraó pôs José à frente do seu reino, que todo o povo deveria obedecer às suas ordens e que a única distinção entre o faraó e José seria o trono do faraó, isto é, a soberania do próprio faraó. Em seguida, diz o livro do Gênesis, o faraó pôs na mão de José o seu próprio anel, revestiu-o com vestes preciosas, meteu-lhe um colar de ouro no pescoço, fez José subir em um de seus carros e disse a todo o povo egípcio: sou eu o faraó. Sem tua permissão, ou seja, sem a permissão de José, não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. Esse episódio do Antigo Testamento, caros fiéis, é a imagem mais significativa, a imagem mais eloquente da glória do Pai adotivo de Nosso Senhor. Assim como José do Egito era o intendente, ou seja, o administrador do rei, investido da máxima autoridade para governar todo o Egito, do mesmo modo, São José, pelo admirável matrimônio que contraiu com a Mãe de Deus, recebeu do Eterno Pai a missão de guardar, de administrar, se assim podemos dizer, os dois maiores tesouros da graça, Jesus Cristo e Maria Santíssima. Se a José do Egito, o faraó disse: sem tua permissão não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito, a São José, por sua vez, foi dado poder para distribuir os méritos da paixão de Nosso Senhor e os da compaixão da Virgem Dolorosa. Pois, como louva um piedoso pregador português, o padre Manuel Bernardes, São José tem no paraíso título de mandar com sua poderosa intercessão tanto a mãe quanto o filho. Essa dignidade incomparável explica, em partes, o silêncio de São José. Nosso glorioso patrono, caros fiéis, foi investido de poder, e de um poder imenso. O poder de guardar a Sagrada Família nos perigos da vida terrena e o poder de mandar, em certo sentido, com sua intercessão infalível no céu, sobre o coração de sua esposa e o coração de seu filho adotivo. Por outro lado, o Eterno Pai não apenas o investe de tal poder, ele também dita aquilo que São José deve fazer por meio de seus sonhos. Então, como São José conhece por revelação, por sonho, a vontade de Deus, adere de toda a sua alma a esta vontade divina e a executa com o auxílio divino, ele se cala. Porque o silêncio, nesse caso, é sinal tanto de conformidade com os desígnios de Deus, quanto de prontidão
na execução de sua divina vontade. Portanto, caros fiéis, o silêncio de São José também é sinal do seu grande poder. Grande é a sua conformidade com os desígnios de Deus, grande é a sua prontidão e por isso grande é também o poder, o auxílio que ele recebe do Eterno Pai para tudo executar conforme a ordem da providência. São José não duvida, não pondera, não diminui em nada a vontade de Deus. Ele tudo executa no mais perfeito silêncio, porque sabe que Deus não falta com o seu auxílio, com o seu poder. Mesmo quando São José, por não ter compreendido ainda o mistério, decide deixar a Santíssima Virgem, ele o faz em silêncio e em segredo. Assim como em silêncio ele retorna, por ordem e revelação do anjo, à sua casa. Diante do mistério da maternidade da Santíssima Virgem, São José, movido por humildade, preferiu o silêncio a exigir uma explicação da parte do próprio Deus, assim como preferiu o silêncio à murmuração. Mas agora, aplicando esse exemplo à nossa própria vida, os nossos pecados de murmuração, caros fiéis, os nossos pecados de murmuração, não são eles, por acaso, um sinal da nossa inconformidade com a vontade de Deus e da nossa indisposição em cumprir a sua vontade? Pois quando a vontade de Deus custa ao nosso amor próprio, a murmuração se torna assim o recurso dos fracos. Porque quem não tem poder, quem não pode mudar os desígnios de Deus sobre si, procura pelo menos argumentar contra eles, murmurando. A murmuração nada mais é do que o clamor do nosso amor próprio contrariado, que não aceita as adversidades permitidas pela providência e por isso reclama, murmura. Portanto, a murmuração é o recurso dos fracos. É por isso que o remédio contra a murmuração não pode ser outro, caros fiéis. Devemos pedir ao glorioso patriarca São José que nos dê a graça de um silêncio semelhante ao dele. O silêncio de quem não quer senão aquilo que Deus quer, porque Deus quer e na medida em que Deus. Esse silêncio, caros fiéis, será então para nós o sinal de uma grande confiança. Confiança de que nosso Senhor não faltará com seus auxílios, de que Ele nunca nos pede coisas difíceis sem nos dar também o poder de realizá-las, a graça de executá-las, razão pela qual devemos fugir de toda a murmuração. Portanto, peçamos essa graça, caros fiéis, a graça de fazer silêncio diante de nossas adversidades, a exemplo de São José, confiantes de que nada nos fará mais fortes contra as adversidades do que uma perfeita conformidade com os desígnios da divina providência. Essa perfeita conformidade fará do nosso silêncio não um sinal de mera resignação, mas um sinal de convicção e de força. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.